junto com a comunidade Ponte Alto no Gama para preservação ambiental. E agora vamos falar de design universal. Mesa para dois, arquitetura e design. Ricardo Meira, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho. Esse assunto que eu adoro quando a gente entra, que é a questão de arquitetura universal, design universal, que a gente pensa nisso aí, design universal, isso é o quê? Que vai para qualquer lugar do país, é uma tendência nova, global, e não é tendência nova, global, coisa nenhuma, é só respeitar todo mundo, abarcar todo mundo na criação de uma solução, de um produto, de um espaço. Explica pra gente o que é esse design universal. Exatamente. A gente está dando continuidade à coluna da semana passada, em que nós trouxemos os conceitos, né? Para recapitular para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, design universal é um princípio que é mais amplo do que a acessibilidade. Porque quando você torna um espaço acessível, é que você possibilita o seu acesso a alguém que geralmente não teria. Agora, quando você aplica princípios de desenho universal ou design universal, ele é utilizável por qualquer pessoa, independentemente das suas limitações ou características, o que é mais complexo e muito mais amplo. Então, não é só, por exemplo, colocar uma rampa num edifício para que um cadeirante possa acessar, mas é fazer com que esse acesso seja o mesmo para todos, seja quem usa cadeira de rodas, quem não use, uma gestante, um idoso, uma criança, um deficiente visual ou um cadeirante, por exemplo. Eu até comentei isso, né, no exemplo anterior, que é comum você ter um arquiteto projetar um edifício que, por causa de um nível, ele tem por norma que colocar uma rampa, mas às vezes a rampa não é o acesso principal. Você tem uma escada linda, maravilhosa, imponente. Lá nos fundos. Exatamente. E aí o espaço ele discrimina, ele segrega. Então ele é acessível, mas ele não é universal. Menina, sabia que eu estava em Anápolis, a turma de Anápolis aí, que vai lá na Praça das Águas, tinha uma escada que eu estava na lateral, que diabo de escada maluca é essa, que ela tem um recorte nela, ela tem o que é isso aqui? Aí depois o meu marido e minha irmã, não, Bárbara, olha de frente aqui, é porque tem uma rampa no meio da escada, assim, a escada é cortada por uma rampa para ser a principal entrada para todo mundo. Olha só... Que legal, essa é a entrada principal da praça lá de Anápolis, é isso. Ela é uma escadaria gigantesca, alta pra chuchu, mas ela vem em níveis diferentes, ela é toda cortada para ter essa rampa para todo mundo chegar junto por lá. E aí hoje a gente trouxe exemplos, são 7 princípios do design universal, que são aplicados na arquitetura, no design de interiores, no design de produto, no UX, né, experiência do usuário, em softwares, em aplicativos, em sites, em sinais, em placas, enfim. Bem interessante. Vamos lá, então, desbravar esses 7 princípios. Isso. Vou pedir para o Vitor colocar na tela a primeira imagem. Quem está nos acompanhando pelo YouTube vai poder ver a imagem, mas a gente vai descrever aqui para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte. O primeiro princípio é a equidade, o uso equitativo, que é diferente de igualdade, por incrível que pareça, né? Por exemplo, igualdade de transporte é permitir que toda pessoa possa usar o transporte público. Equidade é que todas tenham acesso ao ônibus, possam se acomodar e ter conforto e segurança da mesma maneira. Então, na imagem aqui nós temos um exemplo muito comum, que é a porta automática, a porta com sensor, né, de movimento, em que a pessoa, qualquer que seja seu tamanho, seu porte, como ela se locomova, a porta vai abrir assim que ela perceber que tem alguém se aproximando. Então é o exemplo de equidade. Inclusive nessa porta tem esse sinal amarelo aí também que eu acho interessante isso, né? É um cuidado também. É um cuidado, que aí, esse é um exemplo de um outro princípio que a gente vai falar daqui a pouquinho, e aí a gente lembra dessa bolinha. Só para você ter ouvinte, é uma porta automática, abre automático, mas ela tem um adesivo amarelo em formato de um círculo colado no meio dela. Isso. Mas bora pro próximo, Vitor. Essa imagem é um exemplo de equidade aplicada à arquitetura. Temos aí a foto de um museu no Canadá, em que há uma vitrine, né, um vidro em que há alguns objetos expostos, e temos na imagem um homem de pé com um cachorro, um cão-guia, que nem sempre é um cão-guia só para deficiente visual, ele pode ser um cão até para dar apoio psicológico para quem tem algum tipo de... de repente a pessoa é uma neuroatipia, né? E aí tem uma bancada com informações sobre os objetos, que está numa altura que é perfeitamente elegível por quem está em pé, por quem está numa cadeira de rodas, por quem é baixinho, por quem tem pouca estatura, né? E
E também tem, além do texto, você tem a sinalização em braille. Então você tem, no mesmo ambiente, o uso equitativo. Um exemplo muito comum é que a norma exige que numa recepção de um hotel haja pelo menos um guichê para cadeirante. Isso não é design universal, isso é acessibilidade. Agora, se você for um hotel e todas as estações de atendimento têm a mesma altura, que podem ser acessadas ou por alguém de pé ou por um cadeirante, aí você está aplicando o design universal. Porque o design ele pode fornecer acessibilidade, mas segregar de certa forma. Porque ele está dizendo, não, você é cadeirante, é só esse lugar aqui que é o teu. Os outros não. Vamos para o próximo. Próximo. Bom, o segundo princípio é da flexibilidade, ou uso flexível. Temos aqui uma imagem de uma cozinha, um móvel de cozinha, né, uma ilha, em que há bancadas de várias alturas. Então as pessoas podem utilizar das diversas alturas de acordo com a sua estatura, com a sua extensão de movimento. A gente comentou na semana passada que o bom design se adapta à pessoa, e não a pessoa se adapta ao design. Então, sempre que você tiver a possibilidade de o design, um objeto ou um espaço, se ajustar para as características das pessoas, você está mais próximo do que a gente chama de design universal. E é como segrega, né, Ricardo? Eu sou mestre de cerimônias, né? Atuo muito como apresentadora de eventos, e eu fui tem um mês mais ou menos, e o púlpito, eu tenho 1,60 m, ouvinte. Assim, nem com salto eu conseguia alcançar aquele púlpito, assim, porque era um púlpito que era claramente, no mínimo, assim, uma pessoa de 1,70 m, 1,75 m, assim, realmente um homem que é mais alto, Sim. fica confortável. Foi feito, ou seja, lugar de fala, lugar nobre, um lugar de respeito. O púlpito não era para mulher, não foi feito assim, e não era ajustável, porque era de acrílico, né? Não é uma coisa, então pode ajustar para ter um conforto maior, dependendo para quem for falar. Não, assim, tipo assim, não é um lugar pra gente. Eu fiquei, que meleca, assim, eu sou esse monte que ficar quase pulando lá em cima do negócio para as pessoas poderem me ver e ajustar o papel. Sim, não tinha. E é um problema facilmente corrigível pelo design. Sim. Não é você que tem que se adaptar, não tem que botar um banquinho. Sim, eu teria que botar uma banqueta para ficar lá. Na verdade, o objeto deveria criar condições para receber pessoas Todo mundo. de diversas estaturas. Próximo. Temos um outro exemplo de aqui a flexibilidade, uso flexível. É uma imagem muito interessante de uma área de lazer, né, um espaço público, em que há numa parede, é até interessante porque parece que é uma parede de um viaduto, né, que foi utilizado de maneira muito inteligente com várias tabelas de basquete com alturas diferentes. Então, em vez de você ter simplesmente uma tabela numa quadra que tem em qualquer lugar aqui do DF, que geralmente ela é fixa, né, com a base de concreto, aqui existem algumas tabelas colocadas na parede com alturas diferentes para pessoas de estaturas e habilidades diferentes poderem utilizar o mesmo espaço. Lindeza. Próximo, Vitor. Esse eu gosto bastante. É o uso simples e intuitivo, ou simplicidade. A imagem que nosso ouvinte está vendo no YouTube, né, eu vou descrever para quem está na rádio, são duas plantas que mostram, né, de uma casa, um apartamento, que mostram dois tipos diferentes de corredor. Então, de um lado, né, do lado esquerdo, temos uma solução que é encontrada em vários apartamentos ou casas aí Brasil afora, em que para a pessoa acessar os dormitórios, ela precisa fazer curvas, virar, e, em vez de você simplesmente ter um acesso mais direto, em que da sala eu já observe os acessos dos quartos, quem está chegando, quem está saindo. Esse é um exemplo de simplicidade na circulação de uma planta que é conferido no projeto, no próprio desenho. Que legal. Próximo. Outro exemplo de simplicidade, agora mais ligado a interiores, né? É um painel de madeira com algumas estantes embutidas e com dois nichos, um pequenininho próximo do chão, com uma criança sentada no chão lendo um livro, e o nicho maior, né, com um adulto sentado, com estofado. E por que isso é uso simples e intuitivo? Porque a gente olha para esse espaço e sabe como utilizá-lo. Sabe para quem é cada buraquinho, sabe o que é uma estante, o que é um lugar de se sentar, o que é um nicho. Então, às vezes, nesses casos, a máxima menos é mais acaba contribuindo para essa simplicidade. Adorei.
Isso aqui me agrada bastante. O outro princípio é a informação perceptível. Temos aqui o exemplo de uma circulação do aeroporto de Narita, no Japão, em que há um corredor colorido com 3 faixas, né? E aí o daltônico vai tentar acertar. Uma verde, uma vermelha e uma azul. É isso? Uma vermelha, uma preta e uma azul. Vermelha, Quase. preta e azul, pronto. Então, a da esquerda, né, na nossa esquerda da imagem, tem uma sinalização apontando a direção contrária a quem está olhando para a imagem, né? A do meio, né, uma outra sinalização, e a da direita, a azul, né, uma sinalização aí de um terminal de embarque e a distância que a pessoa tem que percorrer. Isso é básico. Imagine se todo aeroporto tivesse uma sinalização, atenção Inframérica aí, hein? Uma sinalização não só de onde é o portão, mas a distância a ser percorrida. Eu adorei né? isso. Eu fui para Dubai mês passado, sei lá, em agosto. Acho que foi agosto que eu fui para Dubai. E foi a primeira vez que eu vi um aeroporto, exatamente, ó. Você vai para o terminal A, você vai levar 5 minutos, e ainda tinha um modal. 5 minutos de trem, mais 9 minutos e a pessoa andando, assim, e aí o total 14 minutos. Eu falei, gente, que legal, assim. Guarulhos tem isso, né? Os terminais têm a distância de um terminal para o outro em minutos. O Rio de Janeiro tem algumas placas com os pontos turísticos, você vai olhar na placa ali, tem quantos minutos a pé você vai levar até lá. Então dá para a gente aplicar isso à própria escala urbana. Essa imagem que a gente mostrou, apesar de ter um bom contraste, de ter 3 cores e a sinalização clara para a pessoa não errar, quem é daltônico talvez tenha uma certa dificuldade. Eu, como daltônico, posso dizer que essa dificuldade ela é minimizada, porque mesmo não vendo que cor é, eu sei que tem 3 cores diferentes. Então a gente tem uma informação perceptível. E quem estiver olhando a imagem dá para ver também que essa sinalização ela se repete no teto. Então a gente tem uma informação redundante. Olha, deixa eu reparar. Exatamente. Como diz o ditado, o que abunda não prejudica, né? Melhor sobrar do que faltar. Próximo. Essa eu puxei a brasa para minha sardinha. Isso aqui é uma imagem de uma sinalização do metrô da cidade do Porto, que tem um código de sinalização de cores para daltônicos, um sistema criado pelo Miguel Neiva, um designer português, chamado Color Ed. Eu uso ele há mais de 10 anos. Muito simples, em que ele traduz as cores primárias e secundárias em formas geométricas. É brilhante, assim, fantástico. Então todo o metrô da cidade do Porto tem essa sinalização. Quando eu vou para São Paulo, eu tenho que me atentar ao número, porque linha castanha, linha amarela, aí, minha filha, aí não tem jeito. Em Nova York eu desisti. Eu esperei a pessoa aí e eu fui atrás. Vai atrás, saber o que é. Não tem como. E aí, em primeira mão, né, o Miguel Neiva estará aqui em Brasília no dia 29, para uma palestra lá no CalDF, onde ele vai apresentar esse sistema e pretendemos trazê-lo aqui na Nova Brasil, para os ouvintes conhecê-lo. Na torcida, ainda mais esse assunto também que me aqueço, já que em casa eu também tenho um, e eu sei a dificuldade. Estava falando com o Ricardo, ouvinte, que hoje a gente estava vindo, pegamos um carro novo ali para testar, a gente estava vindo, e aí apareceu um barulho. Aí meu marido olhou, que é daltônico, olhou pro painel e falou, mas o que tá apitando? Por que tá apitando? Amor, por que tá apitando? O que tá acontecendo? Aí, aquele negócio ali vermelho, ele, meu pai eterno, olha aí, mais uma vez, no painel do carro, ele não tava conseguindo ver um ícone vermelho piscando por conta da luz e tal, não chama a atenção dele, que nem chama para as pessoas assim que conseguem ver vermelho e verde bonitinho e diferente. Exatamente. Aí você vê. Próximo. Próximo, Vitão. Esse é o princípio da tolerância a erros. Isso pode ser aplicado tanto no uso de uma ferramenta, de um objeto, para você não clicar no botão errado num site, para você enxergar, por exemplo, aquele Mind the Gap lá do metrô de Londres, né? Não ultrapasse a faixa. Essa faixa tem que estar muito clara, com muito contraste, bem sinalizada. Não basta ter uma cor diferente, ser zebrada, tem que ter um nome, tem que ter uma caveirinha lá, proibido, você pode morrer, vai tomar choque. Informação redundante. E aqui na imagem nós temos um exemplo arquitetônico, né? Uma bela circulação de um edifício de escritórios em que você tem um corredor retilíneo, bem iluminado, com as portas em amarelo, contrastando bastante com as paredes, o que é muito importante às vezes num hotel, num hospital, num edifício corporativo, não só para pessoas de baixa visão, mas para distraídos e distraídas que entram no lugar errado, erram de banheiro e aí vai. Né? Euzinha, total. Próxima.
Por fim, a gente tem o baixo esforço, aliás, é o penúltimo, baixo esforço físico, o exemplo, né, de um ambiente que é muito iluminado, um pé direito alto, claro, onde a gente tem não só a opção da escada, mas as escadas rolantes. Um exemplo local nosso aqui são as esteiras do aeroporto de Brasília, né? Em todo aeroporto tem, e a gente que viaja muito sabe que é um adianto de vida, né? Adianto de vida é o medo de perder o voo, porque assim até mais Exatamente. quem está num desespero lá. Então, é para você diminuir o teu esforço, já que você tem que percorrer grandes Longas distâncias. Próximo. Aí sim, o último princípio, talvez o mais conhecido, um dos mais importantes, é tamanho e espaço para abordagem e uso. O design tem que permitir dimensões adequadas para diversos corpos, diversas habilidades, diversas formas de utilizar, de chegar no espaço e de utilizar. Aqui nós temos a imagem de uma cozinha que não só é acessível, né? Temos uma pessoa numa cadeira de rodas utilizando a cozinha, e aí nós observamos que o armário ele é mais baixo, a bancada tem uma altura diferente, o forno ele está numa altura que pode ser utilizado não só por quem está de pé, mas por quem também é cadeirante, mas também a preocupação em ter poucos objetos em alturas muito grandes. E exemplo que a gente utiliza no dia a dia da arquitetura, quando eu projetava restaurantes e bares, em vez de ter uma mesa adequada para obesos, a gente projetava circulações mais generosas e cadeiras que pudessem ser utilizadas por qualquer pessoa. Então a gente usa cadeira mais resistente, então a gente tem tamanhos, né, adequados para vários tipos de pessoas. Aquela porta de vidro com coisa amarela é tolerância a erro que você não falou? Isso, exatamente. Aquela com a bolinha amarela é tolerância a erro. Porque às vezes você tem a porta automática, se ela está desligada, a gente mete a cabeça ali sem perceber. Então uma divisória de vidro que não avisa que ali tem um vidro, ela peca nesse princípio de tolerância ao erro. Você vê que não é nada absurdo, não é nada muito difícil de se fazer, basta pensar um pouquinho e enxergar o mundo de forma mais ampla, né? É fazer um design para todas as pessoas, respeitando a individualidade, mas pensando na coletividade. Lindeza. Muito obrigada, Ricardo Meira. Até segunda. Um respiro no seu dia. Mesa para dois. 1h27. A gente segue com a nossa programação. Já eu tô de volta. Mesa para dois.